pessoal, beleza? Tranquilo? Então, estava lendo aqui o livro do Rodrigo Silva, o arqueólogo Rodrigo Silva, da Adventista do Sétimo Dia, professor eh, da Universidade Adventista, né? A UNASP, e chamado aí para dar palestras, participa de vários podcasts. E ele, aqui no seu livro, esse aqui, ó, é, esse livro, A História, a Escavando a Verdade, Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia. Então, nesse livro, uma parte que eu li, o título se chama Histórias Primordiais, capítulo 6. Então, ele vai falar aqui sobre o paralelismo textual que você encontra nos textos que foram encontrados, né, os textos mesopotâmicos e até mesmo egípcios, mas nesse caso aqui ele se prende mais nos textos mesopotâmicos, como Enuma Elish, o mito do paraíso, o mito de Adapá, que para ele são mitos que você encontra uma certa similaridade no texto literário do Gênesis, né, no que tange ali a criação do cosmos, a criação do homem, a origem do homem, a tentação de Adão e Eva. Então, ele fala no caso do Enuma Elish, que é um mito cosmogônico, do povo babilônico, ali, do povo da Mesopotâmia, que esse é um termo que foi criado pelos gregos e que significa entre os rios, né? Seria o rio Tigre e o rio Eufrates, que abarca ali aquela região ali do Antigo Oriente, e que seria ali o berço da civilização, a começar com a Suméria, depois veio a Acádia, depois a Babilônia, que mais tarde vai se tornar a Caldeia. Então você tem o mito do Enuma Elish, que fala da criação do cosmos, a partir ali de um deus, né, Marduk, que vai tirar a Terra de um estado caótico, né, e esse estado caótico é representado pela deusa Tiamat. E então vai haver um conflito entre ambos. Aqui no livro ele não relata isso, né, mas ele menciona aqui o Enuma Elish, que é o mito da criação, fazendo ali uma comparação textual com a narrativa da criação do livro do Gênesis, né, do capítulo 1, ali de Bereshit. Então, da mesma forma que a Terra foi criada a partir de um caos, né, representado aí pela deusa Tiamat, né, no mito babilônico, Deus também cria a Terra, né, a Terra, como está lá no Gênesis capítulo 1, a partir do seu espírito. E então Deus tira a Terra ali, conforme o relato do Gênesis, Deus tira a Terra de um estado caótico, e da mesma forma como acontece no Enuma Elish, quando Marduk então destrói a causadora do caos. Então você também tem o mito da tentação, que tem aqui nos textos babilônicos que foram encontrados ali, né, naquela região ali que seria a antiga Síria, né, porque a Síria com 2 S não existe mais. Você tem Síria, mas você não tem a Síria, que é a Síria cuja capital era Nínive. Então foi achado, né, artefatos, estatuetas, relevos de pedra, né, nessa região, né, e ali relata cenas de um casal sendo tentado, né, de cometendo um erro, um pecado, e sendo levado ali para diante do deus Enki por um homem e uma serpente quadrúpede, que seria ali uma representação desse homem, na forma animal. Então, e o primeiro homem, o homem também chamado Adapa, que teria aí uma semelhança fonética com o nome hebraico Adam, né, que é o nome do primeiro homem criado por Deus, né, Javé, segundo o relato de Gênesis capítulo 2, que Deus o criou a partir ali do Adamá, Deus o criou a partir do barro, né, porque Adão quer dizer avermelhado porque ele veio da terra, né, do barro, Adamá. Né. Então você também tem um homem, Adapa, sendo tentado, ele havia pecado, e quando ele foi tentado, um Deus a comer um fruto da tentação, né, na verdade, a comer um alimento, pão e água, e que se ele comesse o pão e a água, ele ia se tornar como um Deus, ele ia se tornar imortal. Então ele não queria se tornar imortal porque ele sabia que isso era algo que só pertencia aos deuses, né, a imortalidade. E o deus Anu ainda tentou seduzir ele a comer o pão e a beber a água, mas ele se recusou. Então ele não quis desobedecer aos deuses. Em contrapartida, o texto bíblico, que fala da tentação de Adão, né, e Eva, no capítulo 3 do Gênesis, fala que também foram tentados pela serpente Nahash, mas aqui é uma condição adversativa, eles
acabaram sendo seduzidos pela serpente, porque a serpente tinha falado para eles que no dia que eles comessem daquele fruto, eles iam se tornar como Deus e não iam morrer, né? Porque Deus já tinha falado que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Mas a serpente, em contrapartida, falou que não, que eles iam se tornar como Deus, ou seja, eles iam também ter o atributo da vida eterna. Então, a partir de tudo essa fala minha aqui, essa análise que eu fiz do livro aqui dele, que ele coloca tudo isso, qual vai ser a conclusão dele aqui no final? O que tange a questão da cópia, né? Quem copiou quem? Já que os escritos babilônicos mesopotâmicos antecedem a Moisés, segundo ele, há 1000 anos, um milênio. E não teria como os escritos mesopotâmicos ter copiado, ter feito um plágio, né, da Torá, né? Então, assim, aí ele vai colocar aqui no final 3 proposições. Aí ele coloca assim, ó. À luz dessa evidência, só restam 3 conclusões possíveis. Que os escritores mesopotâmicos derivaram seu material dos livros de Moisés, né, de Moshe. A segunda proposição, e que Moisés derivou seus escritos dos mitos mesopotâmicos. E a terceira e última proposição, que Moisés, ou que ambos, Moisés e os mesopotâmicos, derivaram seus escritos de uma mesma fonte. Aí ele vai falar aqui qual vai ser a opinião dele, a doxa dele. A primeira opção deve ser descartada, né? Ou seja, de que a primeira opção é que os escritores mesopotâmicos teriam copiado, né, dos escritos de Moisés. Essa deve ser rechaçada. Pelo fato, né, aí ele vai falar, de que a civilização mesopotâmica antecede em mais de 1000 anos o nascimento de Moisés. Quanto à segunda, lembramos, né, a segunda opção, né, reiterando, é de que Moisés derivou seus escritos dos mitos mesopotâmicos. Então, quanto à segunda, lembramos o fato de que, já comentado nesse capítulo, de que Moisés tem características singulares e que negam a dependência literária desses documentos. Olha só a desculpa dele, né, esfarrapada, de que Moisés jamais dependeu desses escritos, já que ele teria características peculiares para ter escrito, né, ter dependido dos textos mesopotâmicos, né, das fontes mesopotâmicas. E claro que uma dessas características peculiares seria a própria revelação de Deus. E ele pode tê-los consultado ou conhecido, pois era um homem culto, conforme o livro do Êxodo, né, que Moisés foi criado no palácio do faraó, era um homem sábio e tal, conhecia as ciências e tal. Né? Então ele, como ele era um homem que investigava, que estudava, teve contato com essas obras, mas não chegou a empregar essas obras na hora que foi redigir a Torá, o Pentateuco. Contudo, se alguma ligação houve entre o Gênesis e a literatura mitológica que o antecedeu, essa foi apenas no sentido de corrigir suas aberrações e seu politeísmo. Então, o que ele vai falar, que se teve algum contato, né, dos escritos mesopotâmicos, ou uso, ou empréstimo, ou plágio, ou cópia, né, seja lá o termo que você quer usar, ele fez, mas ele fez no sentido de corrigir as aberrações, né, as distorções que foram feitas sobre esses relatos, que partiram, né, ali a começar do primeiro ancestral, que seria o ancestral de todos os homens, já que Adão seria o pai de toda a humanidade, e todos conheciam essas histórias, só que alguns povos, como entraram no politeísmo, enveredaram pelo politeísmo, chegaram a distorcer, né, a verdadeira história, que é aquela que está lá no Gênesis, né, que fala que Deus criou Adão e Eva, e que só tinha um Deus, e etc, etc. Sobra-nos, portanto, a terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? Recapitulando, de que ambos, Moisés e os mesopotâmicos, derivaram seus escritos de uma mesma fonte. Então aqui ele vai falar. A terceira hipótese é que a mais razoável é do ponto de vista literário. Houve, de fato, um ancestral comum, conforme eu já havia falado aqui, a todos os homens cujo nome soa foneticamente similar ao hebraico Adam. Né? Então todos vieram de um mesmo nome, de um mesmo humano, né? Adão, conforme está no livro do Gênesis, que Deus criou Adão do pó da terra, no sexto dia, e que com o decorrer dos anos, centenas de anos, os descendentes de Adão foram se espalhando, se esparramando pela terra, levaram essa narrativa, né? Foram sendo transmitidas de forma oral, só que ela foi sendo distorcida como uma brincadeira do telefone sem fio, porque os outros povos, né, que se tornaram pagãos, distorceram essa mensagem original, já que passaram a acreditar em outros deuses. Né? E eles e sua mulher não vieram à existência pela evolução, para que ele já está descendo o sarrafo na evolução, mas por um ato criador de Deus. Mas pela desobediência, ambos pecaram e colocaram a humanidade no estado de permanente caos. No entanto, aqui se encontra a superioridade do relato bíblico, a provisão divina de um Salvador para redimir a humanidade, que é algo que a teologia cristã vai trazer, né? Até porque os judeus não acreditam nessa questão do pecado original. Na corrente teológica do pecado original, os judeus não acreditam. Isso é só uma característica do cristianismo. É um ensinamento peculiar dos cristãos. Claro que existe até divergências, né, entre
pelagianos e calvinistas com relação a isso, né? Então, só a verdadeira religião que hoje traz, né, aí essa ideia, né, de que realmente todo mundo foi colocado debaixo da condenação de Deus por causa do pecado de um único homem, conforme Paulo vai falar isso, né? Mas teve a promessa, né, de que veio o Salvador, o Soter, para redimir toda a humanidade desse pecado original. É por isso que o Rodrigo Silva fala que se você desmentir a história de Adão e Eva, falar que é apenas um mito, é um efeito dominó. Né? Então você vai falar que Jesus é mentiroso, já que Jesus ratificou a existência de Adão e Eva, conforme Mateus 19,4, e você vai destruir a doutrina da morte expiatória de Cristo, já que se não houve o pecado original, a morte de Cristo teria um significado vazio, né? Não teria nenhum sentido. Beleza? Coloca a sua opinião aí, eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse malabarismo aí feito pelo Akiakaô aí, Rodrigo Silva.